Abra sua Bíblia em João capítulo 3, né? João capítulo 3, se você não tem a Bíblia em mãos, quiser acompanhar no aplicativo, se você também não tem um aplicativo, pode acompanhar na projeção. Caso você não tenha também nenhuma das duas opções, você que é membro da igreja, que está com a Bíblia em mãos, compartilha com essa pessoa. Amém? Amém, amados? Ah, melhorou. João capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em seguida, ou melhor, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entendes estas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Amém? Pode ficar à vontade para se assentar. Sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de vivenciar uma realidade nova na sua vida. Como, por exemplo, talvez você viva ou resida na casa que você, durante toda a sua infância, adolescência e juventude, você já viveu, né? Mas acredito que possivelmente essa não é a realidade da maioria, e ao longo da vida vivenciaram mudanças, né? Mudanças geográficas, vamos dizer dessa forma, né? Onde você saiu de um ponto A e caminhou para um local diferente, uma realidade nova, um bairro novo. E eu não sei você, mas com as mudanças surgem os desafios, a adaptação, colocar as coisas no lugar, estabelecer onde cada móvel, onde cada utensílio, onde cada realidade nova será aplicada. Não é assim? Eu não sei se você gosta de mudança. Quem gosta de mudança aqui? Ninguém? Tem os prós e os contras, né? Algumas mulheres gostam de mudança, porque trocam a mobília. Não é isso? Vou mudar. Marido que se vira agora, né? Vai ter que comprar tudo novo. Vou mudar o guarda-roupa. Homem tem esse hábito, né? Vou mudar o guarda-roupa, né? É quase que como o evento do cometa Halley, né? A cada quantos anos? Décadas, né? De décadas em décadas. Mas tem pessoas que têm por hábito e gostam de mudar. Gostam de mudar. E por vezes a mudança é necessária. Obrigado, meu irmão. Por vezes a mudança é necessária, né?
essa é a realidade da minha casa. Minha esposa gosta de mudança, né, irmão? Eu já tenho, assim, orado a Deus para mudar isso no coração dela. Enquanto pagávamos aluguel, volta e meia, era um apartamento aqui, era uma casa ali, e a minha sogra, ela não tem esse problema, né? Ela não gosta de mudança, ela ama, né? Eu acho que foram 30, né? Só numa cidade, 38. Né? Mas, amados, já parou para pensar que esse texto e essa realidade, esse diálogo que Jesus começa a estabelecer com Nicodemos nesse momento em especial, Jesus chama a atenção para mudanças que às vezes são extremamente necessárias e por mais que por vezes a gente venha fugir de algumas delas, são importantíssimas para que vivamos uma realidade nova, uma verdade diferente da parte de Deus para nós. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem extremamente zeloso, cuidadoso e, vamos dizer assim, gabaritado, habilitado na religião que ele se propunha a seguir. A Bíblia nos diz que Nicodemos era fariseu, e hoje fariseu, para muitos de nós, é sinônimo de quê? De pessoas, por vezes, más, porque nós associamos os fariseus àqueles que vieram a crucificar Jesus por conta da regra da lei, que no entendimento deles foi quebrada pelas práticas e milagres que Jesus realizou. Quando olhamos, por vezes, entendemos e enxergamos os fariseus de uma forma pejorativa. Entendemos que são pessoas que têm uma alta habilidade e conceito religioso, mas que são frias, indiferentes, distantes. Só que, quando nós olhamos para a realidade desse homem, possivelmente essa verdade não se aplique a ele. Essa ideia não seja uma ideia que possa ser atribuída a esse homem, porque por vezes nós vemos ele figurar dentro da palavra de Deus, ou melhor, nós vemos alguns momentos bem particulares, o nome dele, a figura dele sendo mencionada, e em nenhuma delas nós podemos enxergar um homem frio, indiferente, um homem distante. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que esse homem procura Jesus. Ele vai de encontro a Jesus. Ele ouve falar, ele tem conhecimento daquilo que Jesus estava ensinando, das verdades que ele estava pregando, das maravilhas que ele vinha realizando, e ele vai em direção à noite. Mas algo interessante nos chama a atenção, porque o texto diz que ele vai em direção a Jesus à noite. Porque havia uma preocupação por parte dele, possivelmente. A preocupação de manter a sua, vamos dizer assim, toda a sua característica de religioso, douto, conceituado, toda a sua relevância dentro do quadro religioso farisaico daqueles dias, mas também havia um desejo intenso no coração dele de conhecer esse Jesus. Agora, existem duas verdades importantes que nos chama a atenção. É que, apesar do seu desejo de conhecer Jesus, esse conhecimento nesse instante da palavra, nesse tempo que ele estava vivenciando, ele acabava sendo um desejo e vamos dizer assim, um propósito em seu coração que acabava por ser limitado por conta da sua preocupação religiosa. Porque ele vai em direção a Jesus à noite e possivelmente boa parte dos teólogos acredita dessa forma, que ele vai em direção a Jesus à noite para não ser visto, não ser reconhecido, não ser de alguma forma abordado pela classe religiosa a qual ele pertencia. E mais uma vez, quando eu olho para esse texto e para algumas situações da palavra, a palavra me leva, e os ensinos de Jesus me levam a enxergar a preocupação que esse homem tinha e que, por vezes, muitos de nós carregamos conosco em relação à religiosidade.
E o quanto essa preocupação religiosa acaba caminhando no sentido contrário àquilo que Jesus nos ensina. Acaba nos revelando, vamos dizer assim, algo que, de certa forma, nos impedirá avançar no relacionamento com Deus. O texto nos diz que esse homem fariseu, que esse homem culto, que esse homem religioso, que esse homem estudado, que esse homem, de fato, vai em direção a Jesus e vem com um diálogo, um discurso, vamos dizer dessa forma, preparado, cheio de, vamos dizer assim, palavras que pudessem gerar uma certa comoção no coração de Jesus. Olha o que ele diz. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Olha, querido, às vezes, muita gente se achega a Jesus reconhecendo o seu poder, sua autoridade, a sua essência, a sua grandiosidade. Mas sabe, existia uma máxima que dizia numa propaganda antigamente que não basta ser remédio. Alguém lembra? Tem que ser? Não basta. Tem que ter essência, intimidade, relacionamento. Tem que haver entrega, reconhecer quem Jesus é, atribuir a Ele grandes sinais e maravilhas e, de fato, enxergar que Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Isso é, de fato, o primeiro passo. Até porque a palavra de Deus já vai dizer que tu dizes que crês em Deus, faz bem, mas até os demônios creem e estremecem. A verdade é que, no sentido espiritual, no nosso relacionamento com Deus, precisamos não apenas reconhecer quem Ele de fato é, mas deve haver uma entrega, uma rendição, uma vida que se põe diante do Senhor e verdadeiramente se propõe a viver uma nova perspectiva. Viver uma vida com Deus precisa, de fato, ser um passo que é dado por aquele que se dispõe a não apenas ter a sua realidade espiritual de forma miraculosa e maravilhosa transformada, mas também precisa ser uma realidade que se dispõe a essa mudança se tornar cada vez mais contínua e transformadora. Não é à toa que Jesus já vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois ora há de agradar a um e desagradar o outro. Não dá para viver um relacionamento com Deus, não dá para desfrutar de intimidade com o Senhor, não dá para viver uma realidade nova, não dá para ter as coisas transformadas, desejando viver aquilo que experimentamos viver, ansiamos no passado, lá atrás. Ainda que, quando a gente olhe para tudo aquilo que a gente viveu lá atrás, a gente enxergue que não foi algo tão ruim assim. Não é verdade? Porque Nicodemos não era alguém tão ruim assim. Mas entenda que o padrão de bondade, o padrão de graça, o padrão de santidade estabelecido por Jesus, não, vamos dizer assim, é algo que ele estabelece a partir da conduta humana. Não é algo que ele estabelece a partir do comportamento daqueles que o cercam, mas o padrão é estabelecido através e por meio de Jesus. E se olharmos de forma bem sensível para Jesus e para nós mesmos, não há como não enxergarmos o quanto os nossos pecados nos distanciam do Senhor. Por melhores que aqueles que nos cercam ao redor, por melhores que nós sejamos diante deles. E talvez esse seja o problema de muitos. Desejar viver uma vida, um relacionamento de intimidade e proximidade com o Senhor, mas não entender a importância de viver isso na sua pessoalidade, na sua individualidade, querendo viver um relacionamento a partir da comparação que faz com aqueles que estão ao seu redor.
Muita gente se comparando, muita gente achando e enxergando bondade demais. Muita gente olhando e falando, eu tenho orado e pedido a Deus que o Senhor me abençoe, e Deus é bom, e eu sou uma pessoa boa, Ele tem que de fato fazer algo por mim. Já ouviram isso? Só que, amados, a verdade é que Deus, Ele não tem que fazer nada por nós. Até porque Ele já fez muito mais do que merecemos. E é esse diálogo que Jesus começa a estabelecer com esse homem, é chamar a atenção dele para uma mudança, para uma novidade de vida, para algo diferente, conhecimento coletivo que precisava dar lugar a um relacionamento pessoal. Ele conhecia da religião que muita gente conhecia, ele conhecia das boas obras e realizava boa parte delas, ele conhecia dos milagres e maravilhas que Jesus vinha operando, ele conhecia possivelmente alguns dos discípulos que seguiam Jesus, ele possivelmente conhecia muito de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o conhecimento coletivo precisava dar lugar a um relacionamento pessoal. Estão comigo? Para que o velho homem fosse abandonado e desse lugar a nova realidade, a um novo homem, a novas relações com o Pai. E sabe, uma das marcas que nós vemos nesse texto, que eram de fato marcas do velho homem que precisava ser abandonado, essas marcas nós podemos ver nesse texto e entender que Jesus está trabalhando para que essas marcas fossem abandonadas, esses conceitos fossem deixados para trás. E uma dessas marcas, nós vemos Jesus abordar e tratar. Como alguém, no versículo 4, Nicodemos leva Jesus a esse questionamento. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar novamente ou pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Diga a verdade, Jesus fala com ele. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não nascer segundo os padrões e obras humanas. Não nascer segundo o estabelecimento de uma pauta e de uma conduta que o ser humano estabeleceu como princípio valioso. Sabe, não nascer das suas obras religiosas, mas nascer verdadeiramente do Senhor. Às vezes, uma das marcas que revelam para nós a necessidade de abandonarmos o velho e vivenciarmos o novo é, às vezes, a prática que muitos carregam de usarem as suas obras, as suas realizações como ponte para a salvação. Vocês conhecem gente assim? Gente que por vezes barganha ou tenta barganhar conosco. Eu peço a você que realize isso, porque você sabe, eu já fiz isso por você. Sabe, eu peço que você me ajude nesse sentido, porque você sabe, você tem uma dívida de gratidão comigo. Sabe, tem muita gente que, por vezes, quer usar dessa atribuição, dessa articulação e desse, vamos dizer assim, desses valores que para nós são importantes, mas que para Deus e diante dele não tem valor nenhum. Tem muita gente que quer usar essas verdades ou essas mentiras na realidade, que por vezes carregamos como conceitos em nossa mente de fato valiosos, mas que diante de Deus não tem valor algum. Muita gente, por vezes, quer carregar e apresentar essas ideias para Deus. Obras, realizações que são colocadas como ponte para a salvação. Sabe, existe um folheto antigo que faz uma ilustração muito real, que coloca dois extremos, um desfiladeiro entre dois extremos, entre esse abismo, entre duas extremidades, e usa nessa ilustração a cruz como ponte. Nenhum mediador há entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. Não há outro.
não são as nossas obras a garantia para a nossa salvação. Portanto, amado, por vezes nós precisamos abandonar esses velhos conceitos, essa ideia de que as nossas obras são suficientes, abandonarmos essas ideias de que nossas práticas são valiosas e que Deus, porque somos bons, somos trabalhadores, somos dedicados, porque somos verdadeiramente comprometidos com a integridade, que Deus tem obrigação em fazer algo por nós. Na verdade, as nossas obras, elas precisam ser boas, se de fato tivermos um encontro com o Senhor. Agora, se elas são boas, sem que esse encontro seja o ponto de partida para elas, não farão, de fato, nada verdadeiramente transformador na nossa vida. Até porque somos homens e mulheres, indivíduos, que temos um compromisso com a realidade ao nosso redor. E a forma e a conduta que temos, na verdade, nada mais é do que uma obrigação com a realidade onde estamos. Mas sabe uma outra verdade que nós vemos que serve como marca de um velho homem que precisa ser abandonado? Essa religiosidade que se revela para Nicodemos como insuficiente, que por vezes muita gente precisa verdadeiramente entender que, de fato, religiosidade vazia de Deus é insuficiente para salvar. Religiosidade é insuficiente para transformar, para mudar histórias. Você conhece gente muito religiosa que, vamos dizer assim, tem uma vida comprometida com a sua religião, com a sua denominação, mas que tem e vive sérios problemas emocionais, espirituais e até mesmo morais no seu dia a dia? Conhece gente assim? Pensei que era só eu. Gente religiosa demais, gente empenhada e que é sincera naquilo que se propõe, ser religioso. E às vezes a gente olha para essa pessoa e questiona, olha lá, está vivendo uma conduta diferente da sua religião. Mas o problema é que quando nós depositamos a nossa expectativa na religiosidade, nós acabamos nos frustrando, porque religiosidade não é garantia de vida com Deus e de espiritualidade. Concorda comigo? Nicodemos, ele precisava nascer de novo. Era um homem bom, fazia boas obras, realizava grandes coisas, humanamente falando, era altamente douto na sua religião, mas precisava de um encontro transformador com Jesus. Precisava de uma mudança. Uma mudança. Uma outra verdade que às vezes mostra para nós que o velho homem precisa ser abandonado, uma marca que precisa ser compreendida, é um entendimento espiritual limitado. Isso é uma marca de gente que ainda não nasceu de novo. Gente que não entende as coisas num ambiente espiritual. Gente que é incapaz de se condoer com a dor do outro. Gente que é incapaz de se colocar na dificuldade daqueles que o cercam. Gente que não enxerga as coisas que estão acontecendo ao seu redor de forma sábia. Gente que tem o seu temperamento, a sua conduta, a sua moral determinada pelas suas emoções e não pela direção e vontade do Espírito Santo de Deus. Um entendimento espiritual limitado. Sabe, quando Jesus estabelece esse diálogo com Nicodemos, ele fala algo muito interessante. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Você, sendo religioso, sendo douto, sendo capaz, sendo intelectual, não entendeu o que eu estou falando?
O entendimento espiritual é limitado. É incapaz Nicodemos de enxergar as coisas no ambiente espiritual, de enxergar aquilo que Deus coloca diante dele por meio das palavras de Jesus. É incapaz de enxergar que aquele Jesus que havia sido prometido pelos profetas no passado, pela palavra no Antigo Testamento, esse Jesus se revelava a ele, se assentava à mesa com ele, estabelecia um diálogo com ele, olhava nos olhos dele e falava: você precisa nascer de novo. Já diz uma canção antiga que muitos morrem de fome em frente ao açougue. Está vendo essa música? Resgate. Tem o hábito de ouvir? Muita gente passa dias dolorosos e difíceis espiritualmente falando, apesar de estarem diante de Jesus. Não é à toa que ele vai falar em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Nicodemos precisava desse encontro com a verdade, dessa transformação, dessa mudança, dessa realidade nova. Conhecimento e entendimentos humanos, por vezes, vão atritar, vamos dizer assim, se levantarem como inimigos e opositores à visão e percepção espiritual. Às vezes, o grande problema para enxergarmos as coisas sobre uma ótica espiritual, para nos relacionarmos e desfrutarmos de intimidade com Jesus, às vezes um dos grandes desafios é justamente o nosso conhecimento e entendimento elevado. É à toa que a palavra vai falar que as muitas letras, por vezes, representam um risco para nós. Cegam o nosso entendimento. Porque a sabedoria humana, por vezes, impedirá o Filho de Deus de dar lugar ao Espírito Santo. É à toa que a palavra fala e nos desafia a examinar tudo, todas as coisas, sobre o crivo de Deus. E eu não estou com isso querendo dizer que você e eu, por sermos dedicados e comprometidos com o desejo de nos relacionar com Deus, que nós devemos, de alguma forma, sermos limitados em nossa intelectualidade, limitados em nossa busca pelo saber. Pelo contrário, as grandes casas da ciência moderna surgiram como casas de teologia. As maiores faculdades dos Estados Unidos, por exemplo, surgiram como escolas teológicas a princípio, e hoje são grandes universidades. Poderia citar alguns desses muitos institutos, dessas muitas organizações, mas num dado momento, amado, a ciência, intelectualidade e capacidade humana são limitadas. E por isso precisamos dar lugar à voz do Espírito Santo do Senhor, que nos leva aonde o Senhor deseja que cheguemos. Para a mudança que Ele aponta que possamos ser capazes de viver. Para a realidade transformadora e nova que Ele espera que sejamos capazes de experimentar. Por isso, conhecer a Cristo gera mudança, gera transformação. Verdades novas são vivenciadas, novos conceitos se tornam uma realidade. Por isso, a realidade da palavra precisa expor a verdade na qual vivemos. Por isso, Jesus confronta Nicodemos e no versículo 11, ele diz algo muito interessante. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. E aqui é interessante porque Jesus está falando nós. Jesus está falando conhecemos. Jesus está falando e demonstrando que Ele não fala, que Ele não realiza, que Ele não revela verdades por meio da sua única e exclusiva capacidade humana. Mas todas as coisas Ele realiza, opera e manifesta por meio da ação do Espírito Santo de Deus.
A figura que nós vemos que toma centralidade nesse diálogo seguinte, se você for acompanhar a leitura, passa a ser agora a figura do Espírito Santo do Senhor, desse poder que vai ser revelado a todo homem a partir de Atos 2, com a descida e o cumprimento da promessa. Esse Espírito Santo que opera, que manifesta a sua autoridade e poder por meio de Jesus. Jesus fala, ó, eu falo, eu manifesto, eu revelo coisas, nós o fazemos debaixo da autoridade do Espírito Santo do Senhor. Há uma relação, há uma intimidade, há uma pessoalidade, vamos dizer dessa forma. Não algo distante. A mudança que Jesus propõe é uma mudança que passa a vivenciar aquele que abandona a sua individualidade e rende o seu coração a Cristo. E agora passa a não ser mais um, mais dois. Quando Jesus e a palavra vai falar sobre essa vida nova que é preenchida pela presença do Espírito Santo, você e eu podemos comparar a união do casamento. Que a Bíblia vai dizer que não são mais um ou mais dois, mas apenas uma só carne. Não é à toa que Jesus vai falar que nós somos desafiados a viver num só espírito, num só batismo, numa só. A palavra vai nos desafiar a viver numa só? Uma vida que é controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma realidade nova proposta para ela. Verdades e conceitos humanos são substituídos pela verdade evangélica. E não quer dizer que as verdades que carregávamos conosco eram mentiras. Às vezes, são realidades válidas. Mas que, de fato, a partir de agora, as coisas velhas já passaram e eis que tudo está se fazendo novo em Cristo Jesus. Eu abandono as minhas preocupações, as minhas realidades, os meus questionamentos, a minha individualidade, rendo tudo isso aos pés de Cristo e passo a declarar: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa realidade de um entendimento limitado, ela é substituída por uma voz latente do Espírito Santo que revela a vontade dele para a vida dos seus filhos. Uma outra realidade que, por vezes, esse encontro transformador precisa nos levar a entender, que é esse encontro com Jesus, é que a nossa fé, por vezes, é limitada. Por vezes, não somos tão confiantes assim. Por vezes, a incredulidade bate a porta. Não é à toa que Jesus está falando algo muito interessante no versículo 12 com Nicodemos. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Sabe, Jesus está expondo para esse homem religioso, esse homem que vivia uma vida segundo a ótica e padrão humanos, uma vida 100% tranquila e possivelmente admirável. Sabe, amados, não é à toa que a Bíblia vai mostrar para nós em diversas ocasiões essa preocupação que precisamos carregar conosco, em nossa mente e em nosso coração, de não dar o lugar que pertence a Deus ou que deve pertencer a Deus a qualquer outra proposta humana, seja a religião, seja as posses, sejam os bens. Quando Jesus vai desenvolver o diálogo com o jovem rico, o que ele fala? Você tem cumprido os mandamentos? E que o jovem diz: tudo isso eu faço. Então tá bom, vejo que você é bom. Só falta uma coisa. Faz o quê? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem. Aí tem muita gente que fala, né, do evangelho pietista, né? Que Jesus, ele abomina
né? Esse evangelho da piedade, que Jesus abomina as posses. Ele abomina e não se sente confortável com aquele que dá lugar que deveria pertencer a ele, às suas posses, aos seus bens. E o confronto que Jesus estabelece com aquele jovem é justamente esse. A sua fé estava naquilo que ele possuía. Quando, na verdade, o seu maior problema era aquele que não o possuía, era Jesus. Ele precisava ser plenamente preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque aí sim, tudo que ele viesse a fazer, todas as obras e realizações que ele viesse a operar, ganhariam sentido em Cristo Jesus. Entenda, amado? Às vezes a nossa fé tem sido limitada porque não temos reconhecido aquele que de fato precisa ser o Senhor das nossas histórias. A nossa espiritualidade tem sido limitada e por isso a fé tem sido cada vez mais, por vezes, essa realidade tem sido a realidade de muitos dos nossos dias. Por vezes, por isso, a fé tem sido cada vez mais enfraquecida. Jesus fala com ele, falei de coisas espirituais, você não entendeu. Ou melhor, falei de coisas terrenas, coisas muito comuns a você. Imagina se eu falar de coisas celestiais. Eu estou falando, você precisa nascer de novo, Nicodemo. Você precisa viver uma nova realidade. Você precisa ter a sua vida transformada. Sabe, eu estou falando de coisa muito simples e você não está entendendo. Sabe, você nunca entenderá e compreenderá aquilo que de grandioso eu tenho a revelar. A sua vida não for, de fato, uma nova vida marcada por essa nova história, nova perspectiva que o encontro comigo, Jesus, pode proporcionar a você. Jesus está falando isso. Por fim, sabe, uma das realidades que a palavra e a verdade nos expõe é que temos uma dimensão limitada acerca de quem Jesus é. Não é à toa que a palavra fala que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas o nome de Jesus. Esse nome que em Lucas 10 a Bíblia nos revela que debaixo da autoridade desse nome, demônios obedecem discípulos inexperientes e com pouco tempo de caminhada cristã. Debaixo da autoridade desse nome, enfermidades são transformadas, realidades mudadas, curas e sinais, maravilhas são realizados pelos discípulos nesse texto. Porque eles o fazem debaixo da autoridade do nome de Jesus. Nicodemos estava com Jesus. Ele conhecia parte dos sinais, ele entendia um pouco acerca da história desse líder, desse homem que falava do reino de Deus e falava do estabelecimento de uma nova realidade de mundo e de vida a partir do encontro e da manifestação do seu poder. Mas ele ainda não tinha uma real, Nicodemos, uma real dimensão de quem Jesus era. Jesus é aquele que andou sobre as águas. Jesus, a Bíblia diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi, o príncipe da paz. Ele é o pão de Deus que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é aquele a quem a palavra fala que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus, ele é o Senhor para a glória de Deus.
É essa dimensão que nós precisamos entender e compreender acerca de quem é Jesus, a quem nós servimos, com quem nós somos chamados e convocados a nos relacionarmos todos os dias. Um Jesus que nos chama a sair do reino das trevas e caminharmos em direção dos reinos dos filhos da sua luz. Esse Jesus que muda realidades, que transforma histórias, que muda vidas. Esse Jesus que nos leva a viver distante de uma realidade vazia e marcada pela indiferença que, por vezes, a religião vazia oferece para muitos. Mas esse Jesus que preenche o coração de todo aquele que nele crê. Esse Jesus de quem Pedro declarou: para onde nós iremos do teu Espírito? Ou para onde nós iremos caminhar se só tu tens as palavras de vida eterna? É esse Jesus. É esse Jesus que nós cantamos aqui, que vem nos abraçando, que vem revelando o seu poder, a sua graça, quando desanimados estamos, quando cheios de incredulidade, por vezes caminhamos. Esse Jesus que revela e traz uma realidade nova para todo aquele que nele crê. Não é à toa que a palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Saber os que creem no seu nome. Servir e se relacionar com Jesus é algo tão simples. É algo tão verdadeiro e real que, por vezes, nós temos a tendência de dificultar isso. Verdade? A verdade, a realidade que Jesus expôs para Nicodemos naquele momento era algo tão simples, tão claro, tão objetivo, que as verdades que ele carregava em seu coração acabaram por servir como um empecilho para a compreensão de quem Jesus de fato é. Jesus é aquele que tem todo o poder. Poder para libertar, para transformar a história, para mudar realidades, para trazer aquilo que de fato o seu coração precisa. Jesus, ele tem não o poder, tem todo o poder. Amém? Portanto, eu quero orar com você nesse tempo. Eu quero pedir a você que, se possível, possa fechar os seus olhos, porque nesse tempo, nessa noite, nesse momento especial, a palavra de Jesus nos chama a atenção para que a novidade seja uma realidade na nossa história. Às vezes, a mudança que Jesus espera que você seja capaz de viver não diz respeito a uma realidade geográfica, vamos dizer dessa maneira. Não é uma mudança de estereótipo. Agora eu sou crente, as roupas são novas. Não é uma mudança, vamos dizer assim, de padrões, mas é uma mudança de vida. Mas é uma mudança de coração. É uma mudança de padrão, não de, vamos dizer assim, de estereótipo. Mas é uma mudança onde eu abandono o padrão do mundo, marcado pela indiferença, pela frieza, pela vida distante de Deus, para agora verdadeiramente dar lugar à luz da vida no meu coração. Quero orar com você. Feche os olhos. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. A Bíblia diz que se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se nessa noite Jesus tem chamado você, tem convocado a você a render a sua vida, a mudar alguma área da sua história, a experimentar transformação em algum momento da sua vida, em algum
algum aspecto da sua caminhada, se a palavra e o Espírito Santo de Deus têm convidado e convocado a você a não mais ser levado pelas suas preocupações, pelas suas inquietações, pela sua religiosidade e padrão humanos, se a palavra do Espírito Santo a você tem chamado você a ser levado agora pela voz do Senhor, se é isso que ele tem convocado a você, eu quero desafiá-lo a tomar essa decisão, a entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua história, entrega a tua vida, entrega as tuas preocupações, entrega os teus medos, entrega as tuas inquietações, entrega o seu coração, a sua mente. Talvez o padrão, humanamente falando, que você tem vivido até aqui, seja o padrão que todo mundo espera, ou quem sabe até aqui, você até viva de maneira, humanamente falando, acima da média. Mas a média não é estabelecida, lembre-se, pelos homens. O padrão não é a conduta daqueles que o cercam, não é a religiosidade que Nicodemos era convidado a seguir. Não era a religiosidade que Nicodemos era confiado a depositar nela a sua confiança, mas era Jesus, o Rei da paz, o Príncipe da paz, o Rei de Israel. Vamos orar? Pai, bendito é o Senhor. Tu és maravilhoso. E maravilhoso é poder, ó Deus, diante da Tua palavra, entendermos, ó Pai, por meio da ação do Espírito Santo, que o Senhor nos chama a viver uma vida diferente da realidade que muitos, por vezes, têm se acomodado e se proposto a viver, uma vida religiosa, uma vida distante da experiência e do encontro de fato transformador que Jesus nos oferece. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe, ó Pai, não nos deixe acreditar, ó Deus, que o empenho e capacidade humanos são suficientes, mas que entendamos, ó Pai, que verdadeiramente a nossa vida precisa experimentar uma mudança, uma transformação, uma realidade nova, por meio de um encontro com Cristo Jesus, por meio de uma transformação que é proporcionada e gerada por meio dessa relação que passa a ser estabelecida contigo, Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, nos leve a entender quais as áreas de fato precisam ser novas, qual o padrão novo que precisa ser estabelecido na nossa vida todos os dias, quais as mudanças que de fato precisam se fazer presentes na nossa caminhada, mas não nos deixe, ó Pai, andar distantes de Ti. Não nos deixe, ó Pai, estar todos os dias ouvindo e por vezes sendo expostos à presença e à palavra transformadora de Cristo Jesus e ainda assim não vivermos essa realidade nova. Não nos deixe, nos ajude. Ajude cada um dos teus filhos que por vezes, ó Pai, têm sido confrontados e levados a trilhar um caminho da incredulidade, ó Pai, nos leve cada vez mais a experimentarmos uma caminhada marcada pela fé, pela manifestação do Senhor, por uma relação vivenciada no espiritual, no sobrenatural de Deus. Ó Deus, abençoe a cada um aqui. Sustenta as nossas vidas, guarde-nos debaixo do teu amor e leva-nos segundo os teus passos. É aquilo que
Em nome de Jesus nós oramos.